9 de abril de 2024, Praia Grande, São Paulo. Aquela seria a última manhã feliz de Carlinhos. Quando o garoto, que tinha acabado de completar 13 anos, chegou à escola, não podia imaginar que em alguns dias perderia a vida por conta de um grupo de estudantes mais velhos que adoravam aterrorizar os colegas. E segundo o pai e mãe de Carlinhos, a escola sabia de tudo. Confira a entrevista que fiz com os pais de Carlinhos, que falam de saudade e busca pela justiça. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desde que você venha comigo até o final dessa conversa que eu não gostaria de ter, que é uma conversa com os pais de um menino cheio de vida, que se foi de uma maneira tão sem explicação. Eu sempre digo que eu gostaria de ter conhecido vocês de outra maneira, com Carlinhos principalmente. Mas, infelizmente, depois de tudo que aconteceu com eles, vocês precisam ser a voz dele agora, até mesmo para buscar justiça. Então, sejam muito bem-vindos ao canal novamente. E eu percebo, vendo vocês, o quanto a dor ainda é muito existente de tudo. Eu queria saber como vocês estão hoje. A gente está destruído, né? Sem direção, nossa vida está parada, está um caos. A gente está aqui na minha mãe, no quarto, cedido pelo meu irmão. Meu irmão está dormindo com a minha mãe. E a gente está aqui nesse quarto, junto com a minha filha, né? Sobrevivendo. Porque desde a morte do Carlinhos, de alguma maneira, a vida de vocês morreu também, é isso? Positivo. O que... Fala, por favor. Todos os planos, todos os sonhos, né? Tudo que a gente imaginava se acabou de uma hora para outra, né? A nossa vida do nosso filho se foi, porque perder um filho já é uma dor muito forte, né? É a pior dor do mundo, todo mundo fala. E ainda mais desse jeito, como tudo aconteceu, né? Eu vi assim a maldade das pessoas, maldade de crianças, porque na minha cabeça eu nunca pensei que crianças seriam capazes de fazer isso com meu filho. Tudo uma inocência minha. Pensando, porque a diretora falou que foi uma briga de criança. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso. O que eu sempre digo é que os maus nasceram, foram bebês, foram crianças, se tornam idosos, eles sofrem, eles choram. Os maus também, um dia já foram chamados de filhos. Eu queria conhecer agora, eu queria voltar um tempo anterior àquele dia. Tudo aconteceu, o Carlinhos parte no dia 18 de abril, é isso? De 2024? 16. No dia 16 de abril. Eu queria conhecer o Carlinhos, até antes daquele dia 9, que eu acho que é quando começam as agressões. Eu queria conhecer o filho de vocês antes. Como era o Carlinhos? Quais eram os sonhos que ele tinha? O que ele falava que queria ser? Como era o dia a dia de vocês? Quem era o seu filho? Vamos voltar para esse tempo mais feliz. Me ajuda a conhecer o Carlinhos, que infelizmente eu não vou conseguir conhecer ele pessoalmente. Então, meu filho, ele sempre foi uma criança que... Eu tenho 2 filhos, né? Uma menina e ele. E ele sempre foi um bebê que nunca me deu trabalho em nada. Eu dormia a noite toda. Ele foi crescendo, ele não me dava trabalho em nada, ele sempre quietinho, por isso que algumas pessoas falaram que ele era autista, pelo jeito dele, ele sempre quietinho, ele nunca reclamou de nada,
nunca fui uma criança que reclamava de nada, né? Agora, na época que ele estava maior, a vida dele mais era viver no computador, né? Jogando, conversando com os amigos, né? Conversando com os amigos, a gente ia para a igreja. Nessa fase ele não estava saindo muito, né? Tudo por causa da adolescência, né? Só quer ficar no computador. Sim. E ele ficava ali no computador, conversando com os amigos dele, e, e essa era a rotina dele, né? Ele tinha, você me falou de uma característica geralmente de crianças também que estão sofrendo bullying, é se afastar, ser mais tímido, ser mais retraído. O Carlinhos falava da escola, ele falava do que acontecia com ele dentro da escola, ou foi tudo uma surpresa para vocês? Não, foi assim. Ele, ele entrou nessa escola atrasado, né? Porque ele foi transferido de outra escola. Porque ele me pediu, mãe, eu não quero, eu quero ficar. É porque essa escola era perto da antiga escola dele. Então, na cabeça dele, ele pensava que todos os amigos dele estavam lá. Então, eu pedi a transferência dele. Ele entrou atrasado. E até o dia 9 ele, ele falava algumas coisas assim: nossa, mãe, aquela escola é diferente. Nossa, mãe, eles é muita bagunça. As crianças gritam demais, não tem, é diferente da outra escola. Até o dia 9 era isso que ele falava. Então Né? ele era recente, então ele tinha entrado neste ano na escola, é isso? Em 2024 mesmo? Ele não ficou, eu acho que nem 2 meses, não foi? Eu acho que ele não estava na escola nem 2 meses. Ele não aparecia com machucado, ele não falava de brigas ou de ofensas que ele sentia. Vocês sabiam de alguma coisa? Não. Até o dia 9 não. Então foi tudo uma avalanche para vocês entre o dia 9 e o dia 16. Ah, ele tinha muitos amigos, como que era? Você me falou que ele era mais tímido, tudo, mas assim, ele tinha. Ele ia a aniversário de amigos, amigos iam na casa de vocês, além do jogo, além do computador, ele tinha uma sociabilidade na igreja, como que ele era? Ele tinha muitos amigos, ele tinha muitos amigos na igreja, ele tinha os amigos que lá da rua, que o Rafael, que era muito amigo dele, a Dui, uma menina, o Derek, que ele, os últimos minutos, ele sempre, toda noite ele falava com o Derek, e ele se mudou, né, o Derek foi para outra cidade, e os dois sempre se falavam, e hoje ele está até com um pouco de depressão, né, sentindo falta do amigo dele. O que eu sempre digo é o seguinte: o Carlinhos morreu, mas ele não morreu sozinho. Uma morte tão trágica como a do seu filho impacta todo um entorno, impacta vocês, impacta a irmã, impacta os amigos, a família, o vizinho, as pessoas. É uma morte social muito maior do que só aquela pessoa que partiu. Quando, depois de tudo que aconteceu, algum amigo dele falou para vocês, o Derek, por exemplo, falou: o Carlinhos já tinha me falado, ele mandou uma mensagem, ele estava com medo de alguma coisa ou não? Não, não, ele manda mensagem até hoje pro WhatsApp do meu filho, né, conversando com meu filho. E eu olho, não tenho coragem de responder, falando que tá com saudade, que não consegue dormir. Esses agressores, eles eram conhecidos de vocês ali da região? Vocês já tinham visto? Vocês eram amigos da família dele? Como era a relação entre vocês e a família dos agressores? Então, eu não conheço nenhum. Só que tem um
que mora perto da minha mãe, da casa da minha mãe. Eu não conheço nenhum pessoalmente, né? Nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto. Nem da família, nada. Você também, Julices, também não viu? A gente é uma pessoa caseira. A gente era casa, eu faço minha casa, meu trabalho e casa. Quando era dia de folga, nós ia para o sítio do meu sogro, curtia o sítio, a natureza. Quando não era igreja, e essa rotina. A gente não fica de Sim. casa dos outros, só a nossa vida. Então todo mundo, tudo foi novo, desde as agressões que o Carlinhos estava sofrendo até os agressores. Quando, aquele dia 9, eu queria que você me contasse quando que o Carlinhos começa a ter essas agressões, o que ele relatava para vocês, como que vocês foram descobrindo. Eu queria que você me voltar esse tempo tão triste, mas é importante para a gente entender o tempo de sofrimento que ele teve. Então, como que foi? Como que começa? Abril de 2024 começa. Como que tudo vai andando? Ele foi para a escola um dia normal, né? Ele tinha os amiguinhos dele lá, que ele fez, ele falava no WhatsApp com eles, né? E ele tinha a maior alegria de encontrar os amigos. Ele foi para a escola dia 9, eu estava em casa, meu marido trabalhando. O meu celular estava sem volume. Então a diretora ligou para mim, só que eu não vi. Eu só vi meu marido chegando, ela ligou para ele, falando assim que tinha acontecido alguma coisa na escola que era para a gente ir. Eu fui com ele, chegando lá meu filho estava chorando, né? E ela falou que tudo começou, que ela tinha acionado o conselho do telar, que tudo começou porque meu filho estava com pirulito conversando com os amigos. O menino tomou um pirulito do meu filho achou ruim, falou assim, por que você está pegando meu pirulito? Ele deu 2 socos no meu filho, mas isso a diretora não contou dos socos. Não contou, falou assim, que foi a confusão sobre esse pirulito. Começou assim. Eu fui para casa, chegando em casa, eu cheguei, conversei com ele. O que aconteceu? Que ele estava chorando muito. Ele me explicou que não foram 2, foram 3. 3 o quê? Socos ou 3 meninos? 3 crianças que bateram nele. Só que o que aconteceu? Você vê no vídeo que não foram 3, foram vários. Eu não tive coragem de assistir. Eu nunca quero ver esse vídeo. E a gente não vai colocar o vídeo aqui na entrevista em respeito a vocês, em respeito ao Carlinhos e em respeito a quem está assistindo. Eu acho que o seu relato ele já é muito mais dolorido do que qualquer imagem. Então, a gente não põe o vídeo aqui. Na cabecinha dele, né? Ele não sabendo explicar, ele falou que foi 3 crianças. Mãe, 3 crianças me bateram. Na hora que o menino me deu 2 socos. Ele ficou com o nariz machucado. Ficou com o nariz. E tudo começou por causa desse menino que deu o soco no Carlinhos. Então, o que aconteceu? Meu marido, na mesma hora, ficou nervoso, foi na escola, pedindo os 3 nomes dos 3 alunos que a gente ia fazer uma denúncia na polícia. Só que eles não queriam dar o terceiro nome, não queriam dar. Meu marido insistindo, passou ainda dias, né, Julice, insistindo. O meu filho ficou pedindo para os amiguinhos para descobrir o nome do terceiro. Só que ninguém queria falar. Então, até que um dia meu marido foi lá, de tanto insistir, chamou uma professora, porque falaram que essa professora viu, e ela falou assim, eu não falei porque eu fiquei com medo, eu tenho medo. E ela falou o terceiro. A gente pegou os 3 nomes, né? Fizemos boletim de ocorrência. Virtual. Ela falou assim, faz virtual. Minha filha nervosa
nervosa, fez o boletim e a gente ficou esperando, só que ele não foi aceito. Não foi aprovado. Ele não foi aprovado, que tem a aprovação, né? Ele não foi aprovado. Por quê? Porque a gente nervoso e eu acho que não deixou bem, não ficou bem esclarecido ali. Não foi aprovado. Tá bom, até aí. Aí depois que eles ficaram sabendo disso, porque que eu tinha, porque aí ficou rolando lá que ele tinha falado, né? Quem foi? A gente pegou o nome e meu filho falou assim, mãe, eles falaram assim para mim, tudo que passa aqui morre aqui. Ele falou desse jeito. Na escola. Tudo que acontece na escola, morre na escola. E você descumpriu. Quem falou isso foi o menino? Foi o menino. Deixa eu fazer só duas perguntas antes, que eu até anotei para eu não esquecer, porque são importantes. Você falou o seguinte, a professora não falou o nome porque ela tinha medo. Medo de quê? Medo do aluno. Represárias, né? Medo do aluno. Mas porque o aluno ele é de uma família violenta, a violência é normal nessas pessoas, ela tem medo do aluno bater nela? Isso. Então, esse aluno já tem histórico, a gente vai entrar no histórico deles. A diretora não chamou a polícia, não fez boletim de ocorrência, não suspendeu todo mundo, nada, nem suspensão deu? O meu marido pediu uma reunião lá. Pediu uma reunião com os pais, ela falava que ia fazer e não fez. A gente ficava lá, eu tenho aqui no meu celular, que eu falo para ela, você pensa que a gente, eu sei que você pensa que a gente é inconveniente, porque a gente estava sempre lá reclamando, olha, estão fazendo com meu filho, estão perseguindo meu filho, porque meu filho chegava, depois que aconteceu isso, chegava e falava, mãe, eu estava com meus amigos e eles ficaram me rodeando, porque esse menino que tomou o pirulito do meu filho, ele chamou outros que não tinha nada a ver com a história para perseguir meu filho. Ele é um líderzinho do mal, ele é um líderzinho. Sim. Só o que aconteceu, eu conversando com meu filho, vamos sair da escola, vamos para outra escola. Não, mãe, ele me abraçava e falava, não, mãe, eu gosto dos meus amigos, e eu me culpo por isso. Todos os dias eu penso que eu sou mãe, que eu deveria ter tomado atitude, mas para agradar meu filho, pensando, porque a gente não sabia não tinha essa visão que depois tudo que aconteceu, a gente teve acesso aos vídeos, crianças falando, tem várias crianças falando, tem vários áudios. Tem uma mãe que fala que o filho dela foi agredido e quase morreu na escola. Pelo mesmo grupo, as mesmas crianças, né? E isso a gente não sabia. E quando eu nunca convivi com pessoas assim. Porque eu sempre convivi com pessoas boas. Quando minha visão era fechada. Não. Todo mundo é assim, né? Pensando, a diretora falava que era coisinha de criança, sempre passando, porque se ela tivesse falado assim para mim, não, tira seu filho da escola, ou isso não é uma coisa normal, porque eu lembro da minha infância, a gente brigava, um xingava a mãe do outro, e era coisinha de besteira de criança. Ela sempre passou assim pra gente, como se fosse uma besteira, como se fosse uma coisa normal, né? Só que sempre eu falei pro meu filho, vamos sair? Não, mãe, eu gosto dos meus amigos. Ele sempre amou ter amigos. Eu gosto dos meus amigos, mãe. Eu não quero, mãe, eu quero ficar com meus amigos. Não, filho, vamos sair. Filho. Aí ele ia. Ele ficava no pátio da escola na hora do recreio, rodeavam ele, olhavam com a cara feia, ele sentava na mesa para comer,
E ficava ficava intimidando rodeando ele. ele, intimidando. Só Só que uma- até aí, Vocês chegaram você vai voltar para essa mesa, mas vocês chegaram a tentar ir falar com os pais deles, dessas A pessoas? diretora não passava. A diretora não passava. então, meu marido chegou aí na diretora várias vezes conversar com a diretora. Eu tinha o contato dela, eu tenho vários áudios ali Sim. conversando com ela, eu ouvia e não falava nada, né? Falando assim, ó, meu filho, ó, estão perseguindo meu filho, olha, não sei o quê. E ela via a gente como inconveniente. Inconveniente. Pena que ela não foi, ela devia ter sido mais ouvinte. De repente, o Carlinhos. Ela chama o conselho tutelar naquele dia para quê? No primeiro dia, no dia 9. Ela que Ela chamou o conselho tutelar para eles. E o conselho tutelar fez o quê? não fez nada. Não fez nada. O conselho tutelar realmente. Assim, eu faço muita história aqui onde o conselho tutelar ele é totalmente ausente. Eu não entendo para que isso existe. Realmente eu não entendo para que isso existe. Aí então vamos lá. Daí ele vai no dia 9, conta para vocês vão tudo mais. Aí o Carlinhos volta e essas pessoas, vamos chamar assim, elas continuam ali perseguindo e já aglutinando mais gente. Isso. A primeira agressão dele foi gravada também? Não. Porque eles Não, têm eles têm esse prazer perverso de ficar gravando, né? Porque dentro do banheiro não tem câmera. E não, mas eles não Então, pegaram ninguém pegou um celular e gravou. Porque quando ele leva os 3 socos dos 3 meninos por causa do pirulito, ele apanhou dentro do banheiro? Então, não. Ele apanhou no pátio da escola. Então, isso que eu queria saber, porque tem imagens. Porque ele apanhou no pátio da escola e aí começaram a gravar quando pegaram ele e levaram pro banheiro. Foi o dia da agressão que pegaram ele, arrastaram ele e levaram ele pro banheiro para bater mais. Mas isso não é o dia 9, isso já é depois. Não, é o dia 9. Também no dia 9 já teve essa super agressão, além dos 3 socos. Isso, foi tudo no dia 9. E a gente não teve acesso no vídeo, porque se eu tivesse visto esse vídeo, jamais eu deixaria meu filho ir para a escola. Só o que aconteceu? A diretora me passou uma coisa, o meu filho, inocente, meu filho tinha acabado de fazer 13 anos, mas meu filho, uma criança, um bebê, criado como um bebê, não sabia explicar, sabe? Não sabia explicar, não explicou, não viu, na cabeça dele era só 3 crianças que fizeram isso, foram 2, depois ele falou que foi 3, não sabia explicar pra gente, Isso tudo foi no dia 9. Tá. Foi o pirulito e foi o mesmo dia que arrastaram ele pro banheiro. Mas não é o dia que eles pisam em cima dele. Pisam não, pulam, Não. né? Ainda tem mais Não. agressão. Então ele volta, no dia 10 ele volta. Não, acho que ele ficou em Não, casa. ele foi em casa, aí ele voltou depois de alguns dias, eu acho. É que ele ficou de atestado. Até por causa dos socos. E Ele você... ficou de atestado, não. Ele ficou em casa. Ele Até ficou por em conta dos socos, e vocês iram lá, indo na escola, pedindo para ter reunião com os pais desses seres, a diretora não deixando, a diretora falando que vocês estão sendo inconvenientes, na verdade é o trabalho dela, e o Carlinhos ficou. Aí ele fica uns dias, ele volta com medo, ele volta não querendo voltar, você pede para ele sair da escola, ele pede para continuar. Mas como foi a volta dele em seguida, essa violência? Então, meu filho, ele sempre teve medo de tudo. Ele é uma criança muito medrosa, muito medrosa. Você vê, ele tinha medo de aranha, ele tinha medo de tudo, de escuro. Ele não assistia filmes de terror. Se eu estivesse vendo alguma notícia triste, ele falava: mãe, tira, mãe, eu não quero ouvir essa notícia. Ele chorava. Nossa, ele sempre teve medo de tudo. A primeira vez que ele tentou ser corajoso, ele falou: não, mãe, eu sou corajoso, eu vou ser corajoso.
e eu vou voltar, e eu vou falar com meus amigos, né? E eu, para agradar ele, me culpo todo dia para agradar a ele, deixei ele voltar para a escola. Ele voltou para a escola, né? Os meninos olhando, mãe, tá olhando para mim assim, tá rodeando, tá não sei o quê. Filho, Teve um dia que esbarraram nele também, né? esbarraram nele, falando, filho. É quando eles falam o que acontece aqui fica aqui? Isso. Eles já dão esse aviso, o que acontece aqui fica aqui. Eles vão construindo o inferno dele no dia a dia. Você falou que ele sentava para comer e eles do que? Eles tiravam a comida dele? O que eles faziam? Não, eles não tocaram nele depois desse dia 9. Eles não tocaram, mas eles rodeavam, eles sentavam do lado. É o terror psicológico que eles estavam fazendo. Psicológico. Encarava, aí eu falei assim, eu falei, Carlinhos, vamos sair da escola sem falar, vamos sair. Ele, não, mãe, eu vou ficar com meus amigos. Ele amava os amigos dele, amava os amigos dele. E ameaça dentro da sala de aula. E o que aconteceu? Tem áudio de crianças falando que os dois que bateram nele foram os primeiros, entraram dentro da sala de aula do meu filho e falou assim, olha, você tá morto. Você tá morto. Falou desse jeito. E isso tudo é filmado, isso tudo tem porque a escola inteira ela tem câmera. O único lugar que não tem câmera é o banheiro. Mas dá para ouvir eles falando isso? Você tá morto? Eu não tenho acesso. Um aluno mandou o áudio. Todos o áudio, mas alunos, desculpa, o aluno mandou o áudio de eles falando para o Carlinhos? Ou alguém contando? É vários áudios, é vários vídeos que saiu. Depois, deixa eu explicar direito. Tá. Depois que aconteceu tudo isso, as crianças resolveram falar, entendeu? E elas falaram que esses dois entraram dentro da escola, dentro da sala e falaram para ele, você está morto. É simples, só que eu vou lá pedir a imagem para ver eles entrando dentro da sala e na frente da professora. Porque é simples, é só você ir lá ver. A professora ouviu... Espera um pouco, a professora ouviu os dois alunos entrarem na sala e ameaçar o outro de morte e não fez nada, essa professora? Não, sabe o que ela fez? Ela falou assim, vocês se resolvam lá fora. Foi isso que ela falou. Nossa, mas eu não estou julgando ninguém. Aliás, eu sempre digo que o canal está aberto para ouvir todos os lados. Eu vou querer saber lá na frente, como é que estão essas pessoas hoje? Porque é uma conivência. Só transferiram de uma escola para outra. Então, tem tudo isso. A escola, se a gente pedir a imagem, não tem nem... Falam assim, não, a gente deu, a gente viu e não aconteceu nada. Só a imagem que eles divulgaram foi ele saindo de bicicleta. Mas ele saiu com sangue quente. Quando chegou em casa, o sangue esfriou, começou a doer. Lógico. A polícia não pegou essas imagens? Então, a escola, quando eu fui pedir a imagem, eles paralisaram uma imagem da sala de aula e deram uma foto da imagem paralisada do vídeo. E essas imagens sumiu. Mas a polícia não pediu essas imagens? Pediu, mas cadê as imagens? Então, mas você consegue, se eles apagaram, a perícia recupera tudo. A polícia não está em cima desse caso para fazer com que essas imagens sejam... Eles não mandaram o DVD-R dessas imagens para a Polícia Técnico Científica de São Paulo? Então, tá tudo encaminhado com eles, aí eu já não sei dizer. Agora, e outra coisa que eu tenho dúvida, assim como o meu filho falou que foi 3 que bateram nele, e ali no vídeo que as próprias crianças gravam, mostra que foi muitos, porque ali é metade de uma briga, né? Uma menina filmou metade da briga, ela não filmou o total da briga. A mesma coisa pode ter acontecido quando agrediram o meu filho, porque eu quero ver quem pulou na coluna do meu filho. Meu filho falou que foi 2 crianças, mas quem me garante que foi 2 crianças?
Porque se eu tivesse acesso à imagem, eu queria ver se foi 2 mesas ou se foi vários, porque a primeira vez ele falou que foi 3 e foi vários. Sim. Mas daí, vamos voltar ali para a sala de aula. Ele recebe o aviso, você está morto. Isso. E aí o que acontece? Não acontece nada. A professora fala, vão se resolver lá fora e pronto. Aí passou uns dias, teve esse negócio das costas dele. Ele fala para vocês, eles me ameaçaram de morte ou vocês também não sabiam? Ele não conta? Não conta, mas várias crianças testemunharam isso. E é normal, o Carlinhos até foi muito corajoso de contar muita coisa para vocês. Acho que uma pessoa que sofre bullying, ela se fecha, ela tem vergonha, ela tem medo, ela não quer falar daquilo, então ele não contar para vocês é muito comum. Ele não falar que foi ameaçado de morte para vocês é o esperado de uma criança que está sofrendo bullying. Ele teve toda a coragem de ir contando, mas esse momento deve ter sido um primeiro sequestro que eles conseguiram ter dele para garantir que ele parasse de falar, vamos falar assim. Por isso que ele não conta, com certeza. Aí ele vai, os dias vão passando. Isso, os dias vão passando. Tem dia que meu filho chegava em casa. Como que foi a escola? Ai, mãe, foi legal, meus amigos, não sei o quê. Alguém mexeu com você? Não, mãe, ninguém mexeu comigo. Não, mãe, ninguém mexeu comigo. E vai indo do 9 até o dia da agressão. Eu não me lembro o dia da agressão. O dia da agressão foi o aniversário dele, que caiu no domingo, dia 7 de abril. Dia 7 de abril. Aí, dia 8 de abril, ele não foi para a escola. Eu acho que ele não foi para a escola, pediu para não ir para a escola. Chega terça-feira, foi 9 de abril. Ele foi para a escola. Ele, mãe, eu não posso faltar. Eu não posso faltar que eu tenho prova, mãe, que eu tenho prova. Pegou e foi, dia 9. Porque meu filho, ele nunca foi para a escola sozinho. E nunca voltou sozinho. Vocês iam levar e buscar? Sempre. Só o que aconteceu esse ano, nessa escola, ele falou, mãe, eu quero voltar com meus amigos. Normal. É. Eu só me perdi um pouco nos dias, desculpa. Eu tinha entendido que dia 9 teria sido a primeira agressão. Não, a primeira acho que foi dia 19. Não, a primeira agressão. Foi dia 19. Isso, 19 de março. E a última, que é a segunda agressão física, né? Porque meu filho teve só 2 agressões físicas, né? Eu não deixei meu filho ser espancado ali o mês todo. Então, só uma coisa, só um negócio. Vocês estão me falando que o filho de vocês sofre a primeira agressão, ele tinha 12 anos? 12 anos. O Estado aqui representa, cadê essa escola, cadê essa diretora? Ele tinha 12 anos na primeira agressão. Isso tem que ser... E quantos anos tinham os meninos que bateram nele? 17, 15 e 14. Não, mas cadê o Estado? Cadê essa diretora? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O menino de 12 anos, quem responde não é nem vocês, é o Estado. E a escola tem a obrigação de chamar a polícia e fazer um boletim de ocorrência, porque ele é o menor de... Ele é esqueci o termo agora, ele não é incapaz, ele tem 12 anos. É aquela fase da idade que é o menor, esqueci totalmente a palavra agora, peço desculpas, eu fiquei um pouco surpreso que isso aconteceu com uma criança de 12 anos dentro de uma escola e a diretora não tomou nenhuma providência. Porque a primeira agressão dele... não é com 13. A primeira agressão dele é com 12. 12 anos. Vulnerável, esqueci, tá vindo a frase. Isso, mais para frente eu vou perguntar se vocês estão com advogado, alguma coisa assim, porque isso é importantíssimo, porque o fato de ele ter... Então, a primeira agressão dele foi dia 18 de março, é isso? Vamos botar esse dia. Tá. O soco no dia... Os 3 meninos... Ele tem 12 anos. Ele é vulnerável.
Acabou. Ele faz aniversário no dia 7 de abril. Isso. Aí a agressão destruidora é no dia 9 de abril. Isso. Eu me pergunto até se as pessoas de 17, 15... Porque 17 anos, 15... Com 17 anos você vota, você faz filho, mas é menor de idade, né? 15 anos, 17, e o outro? Acho que 14. Mas não foi só esses. Não, eu sei, mas esses vários. são os mais... Esses são os de frente. Os 3 de Isso. frente. Eles são os líderes. Mas eles não sabiam que ele ia fazer aniversário até por conta dessa mudança de idade, porque gente do mal faz pesquisa na internet, né? Sabe o que significa o crime. Eu não fazia ideia, eu não tinha. Isso para mim é uma grande surpresa. Que ele tinha 12 anos na primeira agressão dele. Aí você chega dia 9, 3 marmanjos pegam o menino de 13 anos e acontece o que com ele? Não, disse que 2, dia 9 de abril, pulou nas costas dele. Isso, não, dia 9, ele foi para a escola todo feliz, falando que não podia faltar, que tinha prova. Né? Eu tô em casa, lavando louça, e a porta da sala tá aberta. Né? Como eu falei, ele nunca foi para a escola sozinho. Este ano ele pediu, mãe, eu quero ir para a escola sozinho. Eu sempre tive muito medo, porque meu filho era muito bobo, ele era muito ingênuo, qualquer vídeo que ele via na internet, ele acreditava, sabe? Aquelas histórias, ai, o mundo vai acabar, vai cair um meteoro, ele chorava, sempre foi assim. Então, eu tinha muito medo, meu filho nunca saiu sozinho. O que aconteceu tanto dele insistir, me abraçava, mãe, eu quero sair sozinho, eu quero sair sozinho. E meu marido falando assim, não, ele já é um homem, Michele, ele é um homem. Deixa ele vir com os amiguinhos para casa. Tá bom, eu falei assim, eu vou levar e você vai voltar sozinho. Tá bom. Ele chegou dia 9, abriu o portão, eu vi ele chegando de bicicleta, eu olhei, ele falou assim, mãe, mas ele falou normal. Mãe, 2 meninos pulou em cima das minhas costas. Aí eu peguei e foi ao encontro dele. Cheguei, olhei a coluna dele, tava normal a coluna dele. Tava normal. Eu falei assim, só que eu não sei o que aconteceu com a minha mente, que, assim, mãe, 2 meninos pulou nas minhas costas. Eu pensei que era brincadeira, eu não sei o que eu pensei na hora. Sei que eu falei assim, eu olhei, tirei a blusa dele, olhei, e não tinha nada visível na coluna dele. Machucou interno. Não tinha nada visível. Eu falei assim, Carlinhos, vai tomar banho. Vai tomar banho e vai deitar. Aí o que aconteceu? Ele foi tomar banho, foi deitar, eu falei assim, eu vou na minha irmã. Quando eu voltei, meu filho eu abri a porta da sala, meu filho estava no sofá, gritando de dor, meu marido dormindo no quarto, meu marido trabalha à noite, ele tava com sono bem pesado, ele não estava ouvindo, meu filho gritando de dor, mãe, não, ele estava gritando assim, eu não consigo respirar, e na hora eu dei um grito, eu falei assim, Julice, pedi a ajuda dele, meu marido na hora levantou, correu, a gente levantou ele. Quando a gente levantou ele se sentiu melhor. Foi na hora que foi feito o vídeo, que ele fala que estava com falta de ar, né? E meu marido fazendo o vídeo, eu falando, vamos, por favor, vamos no médico, A gente foi na mesma hora do médico, chegou lá, o médico, eu contei a história para ele, ele não pediu nenhum exame, ele só falou assim, pulou nas costas, coisa de criança. Ele não fez um raio-x? Não fez o raio-x. Uma tomografia, nada? Não. Ele falou assim que era coisa de criança,
pegou, ele não queria nem passar um remédio pro meu filho. Falei assim, você não pode passar um remédio de dor? Aí ele, tá bom então. Passou 2 injeções de dor pro meu filho. Meu filho chegou em casa e aquelas injeções, ele dormiu até tarde. Dormiu até tarde. Quando meu filho levantou, eu estava na cozinha e ele fala, mãe, e eu olho para ele, meu filho estava deformado. Ele estava com a coluna deformada. O braço enorme, o braço comprido, né, pro joelho, e a coluna deformada. Na hora que eu fiquei desesperada, e a gente foi de novo no médico. Ele falando que estava com falta de ar. Quando eu cheguei no hospital, não tinha uma pessoa que não olhasse. Todas as pessoas ali que estavam para ser atendidas olharam. E o médico, ele falou... O mesmo ele médico? Falou assim, não, outro médico. Todos... foi 6 médicos diferentes. 6 médicos diferentes. E ele falou assim, ele olhou a coluna, e outra, meu filho, no segundo dia, ele não conseguia levantar sozinho, ele não conseguia sentar sozinho, eu levantava, ele não conseguia colocar uma roupa sozinho. Não conseguia dormir deitado. Isso tudo médico vendo, porque eu sentava meu filho, eu contava a história para ele, eu mostrava, olha aqui, ó, a foto que eu tirei do meu filho, que aconteceu, e esse segundo médico, ele falou assim, nossa, mãe, ele até deu uma meia, nossa, mãe, passou lá para tirar o raio-x lá. Tirou o raio-x, aí ele me mostrou no computador, raio-x, falou, olha como que tá a coluna dele. A coluna dele tá deformada, ele tem... Escoliose. Escoliose, ele tá com escoliose. Escoliose grave. Sendo que ele nunca teve nada. Mas eu falei, mas ele nunca teve escoliose. Foi por causa do pulo, meu filho nunca teve dor nas costas, meu filho nunca teve nada. Falando pra ele, e esses médicos, eles não querem ouvir. Eles não querem ouvir. Ele simplesmente pegou, falou assim que meu filho ia ter problema de coluna, que meu filho tinha um outro problema no pescoço, ele tinha escoliose e outra coisa no pescoço. Pegou, mandou encaminhamento para ele fazer fisioterapia, sendo que ele não fez nenhum exame. Ele só fez um raio-x. Você, mãe, ele vai ter que fazer fisioterapia. Ele falando que estava com dificuldade de respirar e ele não fez um raio-x do pulmão. Meu filho não conseguia respirar. Meu filho não conseguia respirar. Meu filho não conseguia comer. Meu filho não sentava sozinho. Eu tinha que sentar ele. Eu tinha que levantar ele. Eu tinha que dar banho nele. Meu filho sofreu. Ele sofreu 6 dias de muito sofrimento mesmo. De muito sofrimento mesmo. Vendo meu filho ali sofrendo, pedindo ajuda aos médicos, e ninguém me ajudou, nem o médico me ajudou, né? E foi 6 vezes, 6 médicos diferentes, né? Engessaram a perna dele, que não tinha nada a ver. A perna do meu filho, por quê? Porque ele começou a inchar os braços do meu filho, começou a inchar, você tocava aqui, ó. As pernas do meu filho inchada. Isso nenhum médico, passou um exame de sangue, ou o mais simples possível. Não passaram nada. E na hora do desespero, eu não sei nem se tiraram a pressão do meu filho. Colocaram gesso na perna do meu filho, falando assim que pularam nas costas dele, o impacto... Afetou as pernas. Afetou a perna. O joelho, pularam nas costas dele, o impacto inchou o joelho do meu filho. Aí enfaixaram a perna do meu filho. Enfaixaram não, engessaram a perna do meu filho. Foi quando o meu marido, ele pegou, foi na última vez que ele levou, que foi na 6ª vez, aí meu marido foi sozinho. Meu marido foi sozinho com ele, já chegou, eu já tava
assim, muito nervosa, falei, vai com ele, eu não tô aguentando mais. E ele foi. Ele chegou com meu filho 4 horas da tarde. Meu filho, foi uma foto que você vê que ele tá na cadeira de roda, que você não precisa nem ser médico, você não precisa ser médico para olhar o semblante do meu filho, que alguma coisa estava acontecendo. O semblante do meu filho pálido, sem vida já, Gelado. sem vida. Ele chegou, quando eu toquei na mão dele, assim, no pé dele, gelado, gelado. Eu comecei a me tremer, aí eu pedi pro meu irmão me levar, falou assim, vamos de novo no médico. A minha irmã falou assim, vamos em outra cidade, em outro médico, em outra cidade. Porque a minha cidade, Praia Grande, eu fiz 6 vezes. Ninguém olhou para minha cara, ninguém fez nenhum exame. Quando chegou lá, eu tinha acabado de chegar do médico de Praia Grande. Quando chegou em Santos, eu cheguei lá, eles mandaram passar na frente, só de olhar o meu filho. Falou assim, passou ele na frente. Chegou lá, ele já estava em estado gravíssimo. Tudo desregulado no meu filho, tudo desregulado. Pressão, saturação, tudo. Eles viram isso, falaram que já ia para internação, meu filho em internação, eu sem reação nenhuma, não tinha reação nenhuma, paralisada, fiquei sem reação, não consegui nem conversar com meu filho, beijar ele, fiquei paralisada. E a médica já falou, olha, ele já chegou aqui, já em estado gravíssimo, ele vai ser entubado. Já foi para intubação, já foi transferido para outro hospital, para UTI, sendo que eu fiquei 6 dias pedindo ajuda e ninguém olhou. Nenhum médico, sabe? Os médicos, eles não fizeram juramento, eles não estão ali, eles não são vendedores, que nem você vende uma coisa, eles estão se dando com... É vida, é uma família destruída, porque a minha vida está destruída. Eu mesmo, se fosse por mim mesma, eu não estaria nem aqui. Eu só estou vivendo pela minha filha, porque minha filha está com depressão, tem crise de pânico depois de tudo isso, está tomando remédio controlado, como que é o nome do remédio? Rivotril, né? Aí meu filho morre. Mas antes de morrer, eu queria entender uma coisa. Quando ele vai, é aquele vídeo que ele fala, eu não quero morrer, pai, eu não quero morrer? É na Santa Casa de Santos. Ele falava isso, aí quando fizeram exame de sangue, fizeram uns exame de pulinho, toda vez que os médicos davam injeção nele, tudo, ele falava assim, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Ele agradecia toda hora ele agradecia. Todo, meu filho agradecendo a Deus, o tempo todo, meu filho agradecendo a Deus. Na situação que ele estava agradecendo, os médicos e a Deus. Meu filho agradecendo a Deus e os médicos, coisa que eu vou falar, se fosse eu numa situação dessa, eu não sei como agiria, porque ali eu fiquei revoltada, com tudo, com os médicos, com a diretora, vendo tudo isso, vendo toda essa violência na escola, porque meu filho não foi o único que estava sendo agredido ali, porque depois que meu filho morreu, as crianças tiveram coragem de falar que eram agredidas na escola, e ela não fazia nada, não tomava nenhuma providência, porque ali ela é adulta, os professores são adultos. Agora, se tem alguém ali que elas têm medo, elas tinham que chamar a polícia para tomar alguma providência. Não, eu digo que o seu filho, eu estou entendendo que ele é uma equação de assassinato, né? Ele tem os meninos do mal, meninos, um homem de 17 anos. Uma escola ausente e complacente, uma vez que você tem a professora que vê falando você vai morrer e a professora fala vai lá fora, uma diretora que não toma atitude nenhuma, que não faz nada, um conselho tutelar ineficiente como é o Conselho Tutelar Brasileiro, isso não é para mim uma surpresa,
um corpo de hospital no estado mais rico do Brasil, que adora aparecer como a melhor saúde de todos, e até temos realmente bons hospitais públicos no Brasil, mas vocês são atendidos 6 vezes numa cidade grande de São Paulo, que é a Praia Grande, com médicos ineficientes. O Carlinhos, ele é um assassinato, ele é morto por muitas coisas. Ele não é um autor só, são muitos autores. A escola, ela é extremamente... Não sei se era uma escola municipal ou uma escola estadual. Estadual. O Estado de São Paulo é responsável. A polícia tem que agir, e não sei como a gente vai chegar nessa parte. Nesse período que o Carlinhos chega, fala que pisaram na coluna, vocês também foram até a escola, pegaram essa diretora e falaram, escuta aqui, cadê esses monstros? Foram fazer outro boletim de ocorrência? Ou vocês não tiveram nem tempo, uma vez que o seu filho sofria por dor para respirar, e nessa hora você quer salvar a vida dele, mas vocês conseguiram fazer um universo paralelo também, em já começar a buscar por justiça pelo Carlinhos? O meu marido foi lá na escola pedir as imagens. E como é que foi? Como é que foi, Julice? Quando você chega na escola, você vai atrás de querer saber o que aconteceu com seu filho. Como é esse momento? Então, cheguei na escola, aí eu falei, preciso das imagens que pularam nas costas do meu filho, aí mostrei a foto das costas dele torta. Aí a Vanessa falou assim, isso aí é escoliose, veio falar pra mim. Eu falei, você é doutora pra saber que é escoliose? Meu filho nunca teve um problema de saúde. Sempre foi perfeito. Mas minha filha tem. Eu falei, sua filha é sua filha, é outro caso. Meu filho nunca teve isso. Depois dessa montada nas costas dele, ele ficou assim. E ele tá ruim. Ela, eu vou ver se puxa as câmeras. Aí o diretor, criança é assim mesmo? Eu falei, mas aí já não é sempre de criança. Assim, sempre assim. Sempre abafando. Criança, criança, é assim mas que mesmo. Criança? Um homem de 17 anos pulando em cima de uma das costas de uma criança de 13, dando soco no menino de 12. Isso não é criança. Sim, agora eu vou falar uma coisa para você, que eu falei assim, que eu falo para todo mundo, né? Meu filho, a gente sabe que a morte existe, né? E a gente sabe que perder um filho é uma dor muito forte, é uma coisa fora da natureza, porque a gente sempre espera que o pai vai primeiro e os filhos ficam. Os filhos enterram o pai, né? Só que eu olho assim, sabe, aqueles vídeos de mães que perderam seu filho por doença e choro muito. E sinto inveja dessas pessoas. Sinto inveja dessas mães, porque... Elas já estavam preparadas, porque foi uma doença, não foi uma morte trágica. Por quê? Porque essas mães, se meu filho tivesse ficado doente e tivesse morrido, é uma coisa que aconteceu. Ninguém tinha culpa, uma coisa que aconteceu. Agora, você vê tudo isso que aconteceu com meu filho sofreu demais. Meu filho foi humilhado o tempo todo, humilhado o tempo todo. O tempo todo humilhado, meu filho. E outra coisa, eu não tive direito ao luto. Eu não tive direito ao luto, a chorar. Não tive direito a chorar, porque se meu filho tivesse morrido por alguma doença, eu poderia deitar na minha cama e chorar. Mas aí vem a minha culpa, porque eu sinto culpa de ter mandado meu filho para a escola. Eu sinto o descaso, porque, olha, o desamor, não tem mais empatia. É uma coisa, as pessoas parecem que não são humanas. Eu peguei e mandei mensagem para a diretora, meu filho morreu. Sabe o que ela fez na mesma hora? Ela olhou a mensagem, foi lá no grupo dos pais e colocou lá uma mensagem lá falando que era... Como que foi, Julícias?
Foi era um boato. Era um boato. Ela mesma. Fake news, né? Não, ela escreveu um boato. Ela escreveu isso. Estão espalhando que morreu uma criança na escola. É um boato. Estão espalhando um boato. Foi isso que ela conheceu meu filho um bebê. Ela não teve coragem de falar assim para mim. Mãe, eu sinto muito pelo seu filho. Alguma coisa assim, um sentimento. Então, a vida toda eu vivi com pessoas boas do meu lado. E eu não imaginava que o ser humano... Quer dizer, a gente vê notícia, Sim. a gente olha notícia. Michele, uma coisa, sim. Michele, eu entendo, mas só para te... você não pode se sentir culpada porque seu filho estava indo para a escola. Ele não estava indo comprar droga. Você se sentir culpada, você pediu para ele sair. Ele não queria, porque ele queria ser corajoso, ele gostava daquele lugar. Não é justo ele sair da escola. Quem tem que sair da escola são esses monstros. Você não pode sentir culpa. Eu entendo, mas assim, não, essa culpa você precisa descarregar dela, porque não é tua. A culpa é da escola, a culpa é do Estado de São Paulo, a culpa é dos médicos, a culpa é dessas pessoas criadas em famílias, e as famílias ainda passam a mão na cabeça desses monstros. Então, a culpa não é sua, a culpa é dos outros. O que você falou que é importante de verdade, que a gente sempre ressalta aqui, é que enterrar um filho por uma doença é muito triste, é terrível, horrível, mas é uma da natureza da vida. Agora, o que aconteceu com vocês é que o seu filho foi arrancado de vocês. E esse arrancar exige a luta agora pela justiça dele. Eu queria entender uma coisa: quando vocês chegam, seu filho é entubado, ele vai ser transferido, e vem a notícia. Não, eu passei a noite com meu filho no hospital, lá em Santos, fazendo exame, tudo, injeção. Aí quando chegou de manhã, minha esposa fez a troca comigo. Eu já estava na emergência. Isso numa noite só. Isso numa noite só, na virada. Sim. Até faltei no trabalho. Aí minha esposa falou assim, ó, eu vou ficar. Ela falou assim, tu tá onde? Eu falei, eu tô na emergência aqui, onde é os casos mais graves. Ela falou assim, tu quer que eu vou para aí? Eu falei assim, ó, eu acho que tu não vai aguentar ver o que eu tô vendo aqui dentro. Ela falou, não, eu vou ficar com meu filho. Eu falei, então eu vou em casa, eu vou pegar a roupa para você, vou pegar o celular pra gente se comunicar e volto. Quando eu voltei, falaram, ó, seu filho tá entubado. Ela tava já com ele. Não deu nem tempo de... Já aconteceu tudo, né? Ele percebia, o Carlinhos estava com consciência do que estava acontecendo com ele? Tipo assim, ele tinha uma certa consciência e tinha a ver que não tinha, entendeu? O médico falou que ele falou assim, que ele estava... Ele delirava. Estava delirando. Meu Deus, menino de 3 anos. Ele estava falando enrolado. Eu falei assim... Porque já estava tomando tudo, né, até o cérebro. Tá falando... Ele fala enrolado? Ele fala desse jeito mesmo? Eu falei assim, não, ele tá falando enrolado. Não dava para entender. Tinha palavras que não dava para entender. Como foi receber a notícia que... tão inesperada, tão absurda, tão fora de hora, tão desnecessária, tão injusta? Como foi quando vocês souberam que o Carlinhos tinha morrido? Ali meu mundo caiu. Então, eles o tempo todo, assim, agora, né? Na hora eu não imaginei, mas o tempo todo ele já sabia, ele já estava preparando a gente, porque quando ele chegou, ela falou assim, ó, é gravíssimo. A gente viu aquele monte de médico correndo para lá e para cá. Depois, entubaram ele. Aí transferiram ele para Santa Casa de Santos. As enfermeiras me consolando, me abraçando. Eu já achei aquilo ali muito estranho. Aí, na hora da transferência, ele foi direto para a UTI, né? Já chamaram a gente de uma sala, já falaram assim, eu quero entender, porque a gente não está sabendo, a gente não está entendendo o que está acontecendo com o seu filho.
A gente não está entendendo o que está acontecendo com seu filho. Eu mostrei as fotos, expliquei da agressão e falei, e eles estão ali admirados, tudo, já preparando a gente. Aí já chamaram a gente falando assim, olha, seu filho teve uma parada cardíaca, primeiro foi uma, aí eles falaram, e eu ali, sabe quando você tá, sei lá... Anestesiado, você estava anestesiado. Você entrou no mundo paralelo, isso não pode estar acontecendo. É normal. Então, depois eles chamaram a gente falando assim, olha, o Carlos teve mais 2 paradas cardíacas, no total 3. Na hora que eu vi aquele monte de enfermeira olhando para mim, tinha até uma enfermeira que estava chorando. Eu já comecei a chorar, porque eu já sabia. Comecei a chorar, pedi para ver meu filho, né? A gente foi ver ele. O filho estava com semblante bonito, sabe? Um semblante calmo. E eu creio que eu sou cristã, eu creio que o meu filho está com Deus, é isso que me consola. Só que aí, até aí, a gente foi para casa, né? Minha família foi buscar a gente, que a gente estava de moto. Foram buscar de carro, foram buscar a gente de carro, foram pegar a moto dele, porque ele não tinha condições, né, de vir de moto. A gente ficou preocupado. Chegando em casa, assim, a gente parece que não é real. Nos primeiros dias a gente pensa, eu acordava pensando que eu tinha que era um pesadelo, que não era real. Você fica com a cabeça confusa, o tempo todo confuso. E tudo isso, a confusão toda, protesto nas escolas, meu marido para lá e para cá, dando reportagem, eu de cama, fiquei 4 dias de cama, eu e minha filha, né? No terceiro dia, eu não tinha nem enterrado meu filho, porque meu filho foi enterrado depois de 4 dias. Por quê? No terceiro dia. Por que ele demorou? Fizeram exame de IML nele? O IML fez exame? Assim, quando na Santa Casa de Sá fizeram um papel para mim ir na delegacia, fazer um papel para ir levar lá para fazer um boletim de ocorrência. Era isso que eu ia perguntar. Deixa eu até já te interromper, mas até para você explicar da delegacia. Eu estava esperando esse momento. Quando uma criança chega no estado que o Carlinhos chegou, a polícia acionada tem que ser acionada imediatamente, porque a morte dele é suspeita, no mínimo. Poderiam ter sido vocês, poderiam ter sido um irmão, podia ter sido um tio, podia ter sido a escola. A polícia foi acionada por conta... o Carlinhos foi para o IML para fazer a autópsia, para ver a causa-morte dele ou não? Daí você tinha que ir para a delegacia, você foi? Como é que acontece isso? Eu lembrei de um detalhe ali. Um médico suspeitou do meu marido, não foi? Ele suspeitou quando meu marido foi sozinho. E está certo o médico, tá? Tá certíssimo, certíssimo. Feito isso, se o primeiro médico tivesse feito isso, se o primeiro médico tivesse feito isso, teu filho poderia estar vivo. A gente não sabe, não tem realidade paralela, mas... Olha, se ele tivesse tirado meu filho de mim para cuidar, depois a verdade ia aparecer. Depois a verdade ia aparecer quem bateu nele. Sim. Só que não foi feito. Como que ele falou pro meu marido que ele suspeitava que... Não foi... Como que ele falou pra você? Não foi agressão domiciliar? Aí eu falei assim, não, nunca bati no meu filho. Não, tem certeza? Aí meu filho falou, meu pai nunca tocou um dedo em mim. Não, se ele tem essa dúvida, e se fosse? E se fosse? Se a gente tivesse batido no nosso filho, ele ia deixar a criança para morrer na mão do pai e da mãe? Ele teria que ter chamado a polícia. Ele teria que internado meu filho. E ele não Depois chamou. De aparecer.
Outro médico falou que meu filho estava com depressão. Foi esse mesmo. Foi esse mesmo. Falou que meu filho estava com depressão. Falou que meu filho estava em pânico. Seu filho está com falta de ar porque seu filho está em pânico. Ele tá tudo com advogado. Ele fez a O laudo. Não. O laudo. Não, ele deu um encaminhamento. Meu filho. Para o psicólogo e psiquiatra. Sendo que ele não fez nenhum exame. Ele não fez nenhum exame. Ele fez a gente acreditar que meu filho estava em pânico. Eu ficava falando pro meu filho assim: filho, você está em pânico, respira devagar, pensando, porque a gente pensa mil coisas, vai saber se esse médico falou a verdade. E eu conversando com meu filho, meu filho morrendo de dor, não conseguia respirar. Porque o médico que foi lá em Santos, ele falou: olha a respiração do seu filho. Ele falou uma palavra que eu não me lembro. Ele falou que ele estava respirando muito assim, rápido. Acelerado. Taquicardia? Estava com aceleramento, taquicardia? Estava com o coração em batimento rápido? Sim, ele já estava com... Ele já chegou assim. Ele já chegou assim. Quer dizer, se eu vejo uma criança e vejo ela, tenho dúvida que ela está sendo agredida e não toma providência nenhuma, você vê o erro, o tanto de erro que teve. Agora, eu não tenho pai. Agora, vamos voltar ali só um minuto que o Julie estava me explicando, até porque os 4 dias para enterrar o Carlinhos. Você tem que receber o papel e você tem que ir à delegacia. O que você faz nesse momento? Eu peguei o papel e fui para a delegacia. Foi eu e mais 2 amigos meus que me levaram arrastando quando eu não estava conseguindo andar. Aí me levaram para a delegacia, eu cheguei lá, a escrivã falou assim: o que aconteceu, pai? Eu comecei a chorar, mostrei para ela os papéis, meus pêsames e tal. Você vai passar... Não era nem no IML, é outro negócio que não é criminal. Aí eu expliquei a história para ela. É o serviço de verificação de óbito. Isso. Aí eu expliquei a situação, agrediram meu filho, tal. A história toda. Ela falou: não, então não é isso aí, é IML. Não é SVO, é IML, isso. Não é SVO. Aí ela falou assim: eu vou bater bem bonitinho aqui, explicadinho o que você tá falando, que isso aí é suspeita de morte. É um negócio assim que ela falou. Morte suspeita. É morte suspeita. E você vai lá na Praia Grande e dá andamento. Aí foi onde demorou mais. Aí você pega isso, você vai para Praia Grande, você chega na delegacia e o que acontece? Eu cheguei na delegacia, mostrei, aí eu não me lembro muito, o escrivão bateu lá não sei o que e mandou IML. E o Carlinhos foi pro ML. Foi feito um laudo da morte dele? Ele morre de quê? Foi feito, mas até agora o laudo não saiu. Não, mas não teve... Não, o primeiro que aconteceu lá deu como broncopneumonia. A mulher explicou: broncopneumonia pode dar quando machuca aqui a fratura, alguma coisa, sim, machuca o pulmão e dá... Aí dá broncopneumonia, por causa de uma... Esmagamento. Esmagamento. Ele deu água no pulmão, inflamação, meu filho estava com... Gente, um raio-x no pulmão teria visto isso, com certeza, uma tomografia. É uma coisa impressionante. Então, o meu filho, a médica falou, eu falei assim, o que meu filho tem? Ela falou assim, que ele estava com infecção generalizada dentro de casa, sofrendo dores horríveis. O meu filho sofreu do começo ao final, sabe? E outra coisa, eu estou no 3º dia do meu luto, na casa da minha avó, porque eu não aguentei ficar em casa. Minha família me pegou para cuidar de mim, que eu não conseguia nem levantar da cama. No 3º dia, liga um pai me ameaçando. Olha, pra você ver, para mim, sabe, meu mundo caiu de uma forma. Eu vivi uma vida normal, e de repente tudo caiu em cima da minha cabeça. E o que esse pai amassou? É o pai de um deles? Um pai de um deles, falando que o filho dele é inocente, xingando o meu filho, que meu filho era culpado, que eu sou culpada de tudo. Nossa.
E eu sou Onde? culpada de tudo. O seu filho é culpado do filho dele pular nas costas do Carlinhos. Meu filho é culpado. Não é à O meu toa, filho, não e é à toa que as pessoas, os filhos fazem os que fazem, os pais passam a mão na cabeça. Isso de modo geral, estou falando aqui. Pessoas ruins vêm de criações ruins. Os pais não dão limites. Isso no modo geral da vida. não só isso, olha, eu tenho áudios aí, tenho tudo gravado. Me xingando, ameaçando a família se o filho dele ia ser preso. Fosse preso, acontecesse alguma coisa com o filho dele, ele ia matar toda a família. Foi isso. Talvez o filho dele tenha imitado o pai, falando que ia matar o Carlinhos. O terceiro dia do meu luto foi esse. Aí, acontecendo tudo isso, fizeram as mães, as outras mães, eu tenho pessoas que eu não conheço, mas tem pessoas que vêm falar com a gente, que fala, o meu filho é inocente, meu filho não fez nada, sendo que teve um, que a própria as crianças diz que o apelido dele era Satanás. Era Satanás. As crianças tinham medo dele. E ele, sabe o que ele fez? Ele foi pro Instagram e colocou lá. Ai, agora eu tenho fãs. Foi isso que ele colocou lá. Que agora ele tinha fãs. Meu Que Deus. o fã estava rodeando ele, né? Foi isso que eu ganhei. Aí fizeram um Instagram falso para ameaçar, falando, eu não vou nem, tem coisa aqui que eu não vou nem falar. Você imagina você morrer seu filho e as pessoas sem piedade nenhuma, passam aqui na frente, porque eu tô aqui na casa da minha mãe agora, passam aqui na frente debochando da gente, sabe? Debocham no Mas quem são essas pessoas que fazem isso? Pessoas ligadas aos autores? Familiares e os próprios. Eles destruíram, eles pensam que eles mataram uma formiga, uma coisa qualquer, sabe? Uma coisa qualquer. Eu só vou pedir uma coisa aqui, eu tenho que pedir. Pessoal, quem estiver assistindo ao canal, as pessoas do canal são pessoas muito emocionadas e emocionantes. Eu adoro isso, é por isso que eu gosto de fazer esse canal, porque as pessoas pegam as histórias para si e tudo mais. Eu peço, por favor, para que não façam ataques a essas pessoas que estão ligadas, claro que não a vocês, mas nem a diretora, nem a professora, nem aos menores de idade, nem a nada. Não é para descobrir quem são essas pessoas, eles são menores de idade, não é para fazer ataques enfurecidamente, porque, claro, ouvindo você falar, nos revolta. Porque teu filho é arrancado de você está em luto, e as pessoas debocham, o menino vai lá e escreve, agora tenho fãs. O problema é que você pode ter fãs, você pode ter, né? Cuidado com o que você pede. Então, assim, eu peço para que as pessoas, por favor, não ajam como essas pessoas estão agindo com eles. Então, vocês, além de tudo, sofrem esse ataque. O Carlinhos morre, vocês avisam a escola, a diretora liga para vocês, aquela professora liga para vocês, esse outro diretor, subdiretor. O que a escola faz? Além de fazer uma mensagenzinha no Instagram, sentimos muito pela pena do Carlinhos, que isso não é só uma bobagem, né? Daí eles fizeram depois, porque no começo, eles colocaram lá que era boatos, que era tudo mentira minha, que era boatos. Que o Carlinhos não tinha morrido, o Carlinhos estava vivo. Que não foi a escola, que não teve nada. A culpa não era da escola. Eles investigaram e já deram a solução, que foi um boato que aconteceu. Aí depois, todo mundo foi lá, protestaram, e aí eles foram lá, apagaram e colocaram essa mensagem, né? Que sentia muito, que não sei o que lá. Né? Mas a diretora não ligou para vocês? A diretora foi ao enterro do Carlinhos, ao velório, tentou falar com vocês, pediu perdão, falou, gente, para mim era só uma briga de criança mesmo, eu estava errada.
Ninguém. Um dos pais faz isso, os outros dois pais fazem o quê? Nada. Só defendem também. As pessoas falam pra gente, né? Defendem com unhas e dentes os filhos. Os filhos tiraram uma vida, perseguiram meu filho, e é normal, uma coisa normal. Porque se fosse meu filho, nunca que meu filho ia fazer uma coisa dessa, porque educação, eu conversava com meu filho respeitar o próximo, respeitar os professores. Da outra escola que meu filho, a escola passada, todo mundo foi todos os professores foram no enterro. Os professores mandaram mensagem para mim, foram no enterro, sabe? Porque sabe quem era meu filho. A cidade, o prefeito de Praia Grande, o secretário de Educação, o secretário de Saúde de Praia Grande, o governo do Estado de São Paulo, o secretário de Saúde, o secretário de Segurança, o secretário de Segurança também, porque eu vou entrar na parte policial na delegacia, eu quero saber como é que está a investigação. A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, alguém veio a público a falar com vocês e direto a pergunta, está tendo uma investigação com relação a essa escola, a essa diretora, esse diretor, essa professora, a esses alunos? Como é que está essa parte toda agora? Como estão esses personagens ligados? Os médicos, como é que está essa história toda? Então, teve uma votação na Câmara aqui dos vereadores, uma votação da CI, que foi contra a investigação dos médicos. Eles votaram contra a investigação. E não foi aberta essa investigação contra os médicos. Só para você ter ideia. Mas o que a Câmara dos Deputados, dos vereadores tem a ver com isso? Isso é policial. A polícia, vocês têm um boletim de ocorrência de uma morte suspeita de um menino que morreu de broncopneumonia. A polícia está investigando, a polícia já chamou a diretora para prestar depoimento, o diretor, a professora e os médicos, porque é uma investigação não tem nada a ver com Câmara de Vereadores, a política não tem nada a ver com a polícia, apesar de estar... Os médicos não chamaram. Eu só sei que teve aqui uma audiência pública. E o que aconteceu? Perguntaram, aí foi o secretário de Estado de São Paulo, ele falou com a palavra, isso daí, essa audiência está no YouTube, ele falou que investigou, quer dizer, o próprio Estado investigou o próprio Estado. Sim, normal. E se diz inocente. E disse que não tem, que o menino saiu andando de lá. E que dia que eu falei que ele não saiu andando? As imagens, ele só mostra essas imagens. E aquelas imagens de eles pulando nas costas do menino? Então, é isso que eu quero. Eu quero as imagens. Não, mas tem gente que gravou, Da agressão. A agressão foi gravada, porque as pessoas são perversas. Elas gravam, elas não param a briga, mas elas gravam até para ficar se mandando. Existem imagens do Carlinhos com gente pulando em cima dele, não existe? Existe da primeira agressão. Da segunda? A da segunda agressão, eu quero essas imagens. Eu quero as imagens deles entrando dentro da sala, falando que vai matar meu filho. Eu quero essas imagens. Quer dizer, eles só mostram assim. O secretário mesmo falou. Ele saiu andando e a gente investigou e não deu... E a gente não viu que aconteceu nada. E cadê a polícia? A polícia fala o quê? A polícia já terminou o boletim de ocorrência? Lá tinha o delegado também, o delegado estava lá. Ele falou, as pessoas perguntavam para ele, só que ele falou, não, a gente está esperando um inquérito, a gente está esperando o laudo, o segundo laudo, né? Está esperando o laudo, não pode, então está sob investigação, não responde nada. Não responde nada. Só que teve as pessoas faziam pergunta e eles respondiam. Teve uma que perguntou, e o que aconteceu com a diretora, os professores? Ainda eles tiveram a cara de pau de falar assim, foram transferidos.
saíram da escola e foram transferidos para outras escolas. Foi isso que eles ganharam, um prêmio. Transferidos, quer dizer, eles olham as crianças serem agredidas, porque não foi só meu filho que foi agredido, foi várias crianças. Tem vários relatos na internet, tem várias crianças que falaram que foram agredidas. Tem a morte do meu filho, e simplesmente eles foram para outra escola viver a vida deles, todo mundo vivendo a sua vida. E os meninos, eles foram presos? Os menores de idade foram presos? Ficaram de 18 a 20 dias só. Sendo que a imagem mostra, sei lá quantas crianças que eu não vi essa imagem, mas falam que foram muitas que bateram no meu filho. Só 2 foram presos. Os 2 ainda ficou alguns dias e soltaram. Só isso que aconteceu. E mas como é que está a investigação? Já terminou o boletim de ocorrência? Vocês sabem disso? Não, está em andamento, a investigação está em andamento. Mas a investigação, o inquérito tem que ser feito em 60 dias, em 30 dias, podendo ser postergado se o Ministério Público aceitar. Isso foi em março, em abril, maio, junho, julho, estamos em julho de 2024. Tudo bem, estaria dentro ainda do prazo. O Ministério Público já foi acionado? Existe um promotor vendo esse caso? Então, o meu advogado levou a gente no Ministério Público, aí, eu não sei, o rapaz conversou com a gente lá, mas o promotor conversou com a gente, falou que ia chamar e até agora nada. É porque tem o tempo também. São, não tem nem 3 meses. Que dia que o Carlinhos morre? Que dia que o Carlinhos morre? Que dia que o Carlinhos morreu? Dia 16. Já tem 3 meses que fez Então, ontem. 16 de abril. Abril. Hoje eu estou gravando dia 17 de julho. Ontem, 16 de julho, fez 3 meses da morte. Aí a abertura do inquérito, tem que ver, tal, não sei o que lá. Então, assim, é tudo muito em suspenso. Vocês estão com um advogado. Isso já é excelente. Porque vocês precisam desse apoio jurídico para saber por onde caminhar. Vocês já estão... Você tem o processo criminal e vai ter o processo civil, provavelmente. Vocês estão acionando, processando o Estado, ou tem que esperar tudo isso do Ministério Público, da denúncia possível, da condenação? Como é que é essa parte? Então, a advogada entrou, sim, com um processo contra o Estado. E o criminal ainda não sabemos o que vai ser o fechamento do inquérito, porque eles podem dizer que os 3 são inocentes. É o que vai acontecer. Eu nunca esperei nada da justiça. Eu vejo casos que você vê um pai mata seu próprio filho e quando chega o dia dos pais, ele sai da cadeia como se nada tivesse acontecido para saidinha. Então, o que eu vou esperar? Eu não espero nada. Eu não espero nada. Do Brasil, eu não espero nada. Como que vocês estão? Vocês me falaram que vocês estão há 3 meses, vocês não estão nem conseguindo trabalhar nada, é isso? Minha filha trabalhava na internet, né? Minha filha trabalha na internet, ela não consegue nem trabalhar. Ela não consegue trabalhar, minha filha tem crise de pânico. O Julice está conseguindo trabalhar, não? É assim, ó, a gente teve ameaça no Instagram. Disseram que foram atrás de mim. Todo dia eu tenho que mudar a rota do meu trabalho para chegar no meu trabalho. Saio muito mais cedo e mudo a rota, porque a gente está na ameaça. Por isso que vocês não estão na casa de vocês, por isso que vocês estão em outros lugares. Vocês perderam o filho e perderam a vida. Então, minha casa está lá, abandonada, com tudo está lá. A única coisa que a gente tirou nossas roupas, algumas coisas do meu filho, o computador do meu filho e as roupas dele, as nossas roupas, está tudo lá. A casa está lá, abandonada. Nossa vida está um caos, um caos, um caos. A gente está aqui no quarto do meu irmão, né? Quarto do meu irmão. E
Só que aqui é tudo o mesmo bairro. A casa da minha mãe é no mesmo bairro meu. A diferença é o quê? Tem rua. Tem rua. 3 ruas Entendi. da minha casa. É até para vocês terem companhia também, né? Para vocês poderem ter alguém cuidando de vocês. É, porque eu mesmo, hoje eu tô aqui, mas em pé, né? Porque eu mesmo só vivi de cama, minha filha de cama, e vivendo essa vida, né? Só Deus sabe o que vai acontecer. Eu sempre digo que o Carlinhos pode ter vindo para mostrar para o mundo o que significa o bullying, o que significa a maldade dentro das escolas, o quanto é necessário ser visto, o quanto o diretor tem função, o quanto o professor tem função e quanto pai e mãe tem função de criar seus filhos para não serem agressores. Eu não gostaria de ter ninguém perto de mim com o apelido Satanás. Né? Agora, se para alguém isso é bonito, que triste para essa pessoa. Isso não é. Talvez o Carlinhos tenha vindo para isso, tenha sido o grande meta dele, o grande legado dele, talvez seja exatamente a sua entrevista, despertar o olhar de outras mães e de outros pais para ver que os filhos estão sofrendo bullying, às vezes não sabem o quanto isso pode ser destruidor, o quanto eles podem vir a ser o novo Carlinhos, e que os diretores tenham mais responsabilidade em cima do que tem que ter e tudo mais. Você falou que você é cristã. Quando você encontrar com Carlinhos, o que você vai fazer? Entrar com meu filho. Eu vou abraçar meu filho. Nossa, meu Deus, vai ser o dia mais feliz da minha vida. Porque o cristão acredita na vida eterna. Quando a gente morre, morre a carne, né? Nosso espírito vai para o céu. E é um dia que eu espero, porque antes eu pensava assim, em viver. Não quero viver. Hoje, para mim, eu estou vivendo pela minha filha. Se não fosse pela minha filha, eu não queria nem estar aqui mais. Eu não queria. Para mim acabou. Eu queria estar com meu filho no céu, sabe? Eu já vi maldade demais. Eu já vi o ser humano. O ser humano é perverso. É perverso. Acabou minha esperança. Acabou minha esperança, sabe? Você pensa que uma criança fez isso com seu filho, é muito cruel, porque você vê uma criança com bons olhos a vida toda, e uma criança matar seu filho, sabe? Crianças tirar a vida do seu filho, é uma coisa muito triste, e minha esperança foi embora. E minha esperança é ir para o céu, é só essa. Minha esperança é ir para o céu, ver meu filho que sofreu tanto, que na hora da morte, agradecendo a Deus, eu não sei se eu seria capaz de, na hora de sofrimento, estar ali agradecendo a Deus, e meu filho com 13 anos de idade, agradecendo a Deus, sabe? Agradecendo a Deus o tempo todo, E também meu filho foi uma boa pessoa. Você vê uma boa criança, nunca desrespeitou ninguém. Para você ver, todos os professores foram da outra escola no enterro dele, porque meu filho era educado, eduquei meu filho. E se meu filho tivesse feito alguma coisa errada, eu chamava atenção, não é assim, sabe? Eu tive conversas com meu filho de namorada. Eu sentava com meu filho no sofá e falava com meu filho, quando você começar a namorar, você vai tratar sua namorada assim, com respeito, com carinho. Você, quando casar, você respeite sua esposa, sabe? Eu sempre sentei com meu filho. E sabe que o meu filho falava? Mãe, mas você fala do futuro, mãe, mas eu não sei do futuro. Nossa. Sempre quando eu falava do futuro, parece que ele sentia, sabe? Eu falava alguma coisa do futuro, ele falava, mãe, eu não sei se eu vou estar lá, sabe? E eu fico pensando nisso, que parece que ele sabia que ele não ia... E tinha dias também, meu filho desde pequenininho,
E tinha dias que ele deitava na cama, no sofá, e ele chorava. E eu perguntava para ele assim, filho, o que foi? Ele falava, mãe, como que é o céu, mãe? Mãe, como que é o céu? Mãe, o céu tem comida, mãe? Aí ele perguntava assim, o céu tem videogame, mãe? Aí e chorava, falava que tinha medo de morrer. Mãe, eu tenho medo de morrer, mãe, eu tenho medo de morrer. E eu até cheguei a levar ele no psicólogo não, no médico, na médica. Conversei sobre isso, que eu tinha muito medo de alguém fazer mal para ele, que ele era muito sensível. E ela mandou para o psicólogo, né? Só que no final eu não dei Continuidade. continuidade. Mas esse abraço vai chegar um dia, com certeza, o dia certo. E você, Julisses, o que você quer fazer quando encontrar com seu filho? Ah, quero dar um abraço nele, quero ficar pertinho dele. Eu não aguento mais. Oh, meu Deus. Falar para vocês, não desistam de lutar pelo filho de vocês, pela justiça que ele merece ter. Eu espero que esta entrevista de vocês toque as pessoas que precisam ser tocadas e entendam como eu, pela primeira vez, entendi o crime de uma maneira que eu não tinha entendido tanto. Espero que um dia vocês consigam só lembrar do Carlinhos com saudade, não mais com tanta tristeza, gente. É assim. Queria poder dar um abraço em vocês, mas eu não consigo aqui. Sigamos em paz, porque o Carlinhos com certeza vai querer ver vocês um dia sorrindo de novo. Ele não ia querer ver os pais dessa maneira tão triste assim. Ele não, com certeza ele não quer ver. Então, Sim, eu queria agradecer muito vocês pela disponibilidade, pela abertura que vocês tiveram de contar tanta coisa. E a gente está desde o início. Eu fiz uma live com a doutora Rosângela Monteiro, tem essa entrevista de vocês. Mantenham a gente informado para continuar dando visibilidade para a história do Carlinhos, para que ela não caia em esquecimento. Por favor, o canal está aberto aqui para vocês. Como eu disse no começo, está aberto para quem quiser também trazer o seu ponto de vista, qualquer pessoa, instituição citada, a gente dá o direito de ter a sua entrevista também. E eu agradeço muito de novo a possibilidade de a gente conhecer melhor o Carlinhos, e o canal está aberto para novidades. Avisem a produção, por favor, e a gente traz. Tá bom que amanhã seja um dia melhor que hoje, que ele há de ser. Muito obrigado e até em breve, se Deus quiser, com boas notícias. Um abraço. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado Obrigado a todos nós. pela oportunidade.